E aí galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês uma coisa muito importante aqui pro nosso canal. O Universo Curioso está concorrendo ao prêmio Influenciadores Digitais 2019, como os maiores influenciadores do Brasil na categoria Conhecimento e Curiosidades. Então pessoal, eu queria de coração pedir para vocês votarem no nosso canal, e com a sua ajuda nós pudéssemos ganhar esse prêmio e continuar divulgando a ciência e a astronomia para mais pessoas. Eu vou te mostrar como faz para votar. Primeiro, você vai clicar no link que está na descrição ou no comentário fixado desse vídeo. E nessa página, você vai até a categoria Conhecimento e Curiosidades. Encontra o Universo Curioso e depois clica em votar. Feito isso, você digita o seu nome e o seu e-mail. Depois marca uma das opções abaixo e clica em cadastrar. Após isso, clique em iniciar votação. Aqui, você vai até a categoria Conhecimento e Curiosidades, que é a quarta categoria, seleciona o canal Universo Curioso e clica em finalizar votação. E depois, em finalizar votação novamente. Nessa página, confira se votou corretamente no nosso canal, desça até o final da página e clique em finalizar. E depois disso, finalizar votação. Pronto, você acabou de nos ajudar grandiosamente. Obrigado. Bora pro vídeo. Apesar de estar em maior evidência hoje, a teoria da Terra plana tem séculos e séculos de existência. Astrônomos de grandes civilizações antigas como Grécia, China e Índia defendiam que a Terra era achatada. Era o padrão que todo mundo seguia, mas isso começou a mudar também há bastante tempo. Na própria Grécia, o filósofo Pitágoras, no século 6 a.C., já falava que o planeta era redondo, só que ele não foi muito ouvido. Por mais que o ser humano já saiba que a Terra é redonda há centenas de anos, algumas pessoas ainda aparentam mostrar dúvidas sobre a questão. Por isso, separamos alguns fatos científicos que vão te ajudar a convencer aqueles colegas que não têm tanta certeza sobre o formato do nosso planeta, de que ele não é e não pode ser plano. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora a evidência que muda tudo. Eratóstenes. Com uma sacada tão simples quanto genial, medindo a sombra que o Sol projeta em postes, tudo numa época em que o nosso senso comum reinava sobre a ciência e nada era mais óbvio do que pensar que a Terra era plana. O astrônomo grego Eratóstenes, que viveu entre 276 a.C. e 194 a.C., teve uma visão além do alcance. Ele percebeu que postes colocados em cidades distantes projetavam sombras diferentes ao meio-dia. E isso só podia acontecer no mesmo horário se um lugar estivesse mais inclinado em relação ao Sol do que o outro. Então a superfície da Terra, pensou Eratóstenes, que só poderia mesmo ser curva, como a de uma bola. Bingo! O grego foi além, usando a diferença entre os ângulos dessas sombras para medir a circunferência do planeta. O jeito era pegar um poste para medir a sombra do meio-dia em um lugar, e depois levar o mesmo pedaço de pau a uma cidade bem distante, para que a curvatura do planeta ficasse evidente. Aí, era só esperar o Sol ficar a pino, fincar o poste lá e anotar o ângulo da sombra que aparecesse. A diferença entre as medidas daria o valor da circunferência da Terra. Mas Eratóstenes teve que contornar um probleminha. A luz do Sol bate em ângulos diferentes conforme muda a época do ano, ainda que a medida seja tirada do mesmo horário. Então a coisa só daria certa se os ângulos fossem medidos no mesmo dia e hora. Metódico, o grego fez exatamente isso. Anotou o ângulo que a sombra fazia em uma cidade e um ano depois, na mesma data e hora, fez isso em outra, 800 quilômetros ao norte. No final, o resultado para a circunferência da Terra foi surpreendente. Mais ou menos 40 mil quilômetros, quase na mosca, né? De qualquer forma, ainda há controvérsia quanto à margem de erro dos cálculos do grego. É que existem versões diferentes sobre quanto vale em metros a unidade grega de medida que ele usou, os chamados estádios. Mas para todos os efeitos, Eratóstenes conseguiu acertar. Resumindo de forma mais clara, o astrônomo grego Eratóstenes supôs com toda a razão que o Sol era algo tão distante e grande que seus raios chegavam à Terra paralelos uns aos outros. Se as sombras que eles projetassem num horário específico, mas em lugares diferentes não fossem iguais, a Terra não poderia ser plana, sua superfície deveria ser curva. Com isso em mente, ele reparou que o Sol do meio-dia não fazia sombra na cidade egípcia de Siena, mas fazia em outra, Alexandria, 800 quilômetros ao norte. Como as cidades ficavam na mesma longitude, o problema não era o fuso horário, mas a própria curvatura da Terra. Então bastava medir o ângulo dessa sombra na mesma data e hora para calcular a circunferência do planeta. O grego foi medir a sombra em Alexandria
deu 7 graus de inclinação em relação ao poste. O ângulo corresponderia a uma fatia de 800 quilômetros do planeta, o que era a distância entre duas cidades. Para completar os 360 graus de um círculo, seria preciso multiplicar 7 graus por 50. Da mesma forma, então, os 800 quilômetros vezes 50 dariam a circunferência da Terra. E deu mesmo. De um extremo a outro, a extensão do planeta é de cerca de 40 mil quilômetros. Observe a Lua. Vamos considerar que a Lua é um astro iluminado, pois não emite luz própria, já que ainda não surgiram histórias dizendo que ela não é como parece ser. Quando ocorre um eclipse lunar, a sombra da Terra é projetada nela, mostrando seu formato esférico, e a essa conclusão, Aristóteles na Grécia Antiga já tinha chegado. Além disso, sabemos que a Terra gira, então como a sombra avança com o mesmo formato oval até cobrir toda a Lua, concluímos também que ela não só é redonda, mas esférica também. Fotografias do espaço. Os terraplanistas acreditam que as agências espaciais do mundo estão envolvidas em uma conspiração para fingir viagens e explorações no cosmos. As falsificações teriam iniciado durante a Guerra Fria, quando se intensificou a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Segundo os adeptos da teoria, os países estariam tão obcecados por vencer a corrida que fingiram suas conquistas, na tentativa de acompanhar as supostas realizações do outro. A lendária fotografia retirada na superfície da Lua em 1969 teria sido forjada pela NASA para superar a União Soviética na disputa. No entanto, afirmar que as fotos da NASA são falsas esbarra em um detalhe muito importante. A NASA não é a única agência espacial do mundo. Hoje, recebendo em torno de 0,4% de recursos do governo estadunidense, 10% a mais que na época das missões Apollo, nem é mais a agência principal. O argumento dos terraplanistas pressupõe que todas as agências espaciais do mundo teriam se juntado para forjar fotografias da Terra vistas do espaço, o que não faz muito sentido. Além disso, equivaleria a dizer que até os vídeos gravados a bordo da Estação Espacial Internacional seriam forjados em tempo real. Como forma de rebater a crítica, os adeptos da teoria da Terra plana insistem em dizer que algumas fotografias foram registradas com as chamadas lentes de olho de peixe, cuja principal característica é proporcionar um ângulo de 180 graus, resultando em uma imagem com uma grande distorção óptica. Porém, embora algumas fotografias tenham sido de fato retiradas com as lentes de olho de peixe, os astronautas da missão Apollo registraram outras imagens da Terra quando estavam a 200 mil quilômetros de distância. E nessas ocasiões, usam câmeras teleobjetivas que oferecem alta qualidade nas imagens. Ainda que as fotografias de todas as agências espaciais fossem falsas, há experimentos com balões meteorológicos que apresentam a curvatura da Terra, Bíblia e a Terra plana. Os defensores disso, como você bem sabe, são chamados de terraplanistas. Pior é que em tempos de redes sociais, ideias conspiracionistas com sabor sensacionalista como essa se espalham como fogo em capim seco. Muitos desses ditos terraplanistas chegam a pensar que estão defendendo a Bíblia, pois supõem que o livro sagrado retrata uma terra plana. Antes de mais nada, é bom que se diga que o mito da terra plana é uma ideia antiga utilizada justamente para desacreditar o cristianismo. À semelhança do mito do embate de Galileu com a religião, o mito terraplanista deriva de uma má compreensão, neste caso, da Bíblia e da ciência. Mitos devem ser contestados com fatos, e o que faremos neste texto é justamente contestar essa ideia com base nos textos inspirados e no bom senso. O que diz a Bíblia? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías 40:22. A palavra círculo, no original, é shug e significa somente abóbada dos céus. Ela se repete em citações como Jó 22:14 e Provérbios 8:27. Isaías fala simplesmente de um Deus atento ao que ocorre no mundo. Seria como se fosse uma visão da Terra e é a partir do espaço. O profeta não queria dar aulas de astronomia, mas nem por isso ele disse uma inverdade científica. Trata-se de uma linguagem claramente figurativa em que Deus está assentado sobre o círculo da terra, vista do espaço, uma esfera. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mateus 4, do 8 ao 9. E o diabo, levando-lhe a um alto monte, mostrou-lhe em um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo o poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Lucas 4, 5 ao 6.
Imaginar que, com essa passagem, a Bíblia esteja também afirmando que a Terra é plana é pura insensatez. Satanás pegou um helicóptero em Jerusalém e levou Jesus ao monte mais alto do mundo? A ideia ao monte alto tem um valor mais simbólico, afinal Jesus, como rei, estaria em posição elevada a todos os reinos. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu e fundou na terra a sua abóbada, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Amós 9:6. Alguns interpretam essa passagem como se fosse a descrição de um arco sobre um disco plano, mas o texto não fala que a abóbada é o céu, e sim que Deus fundou a sua abóbada na terra. Mesmo que fizesse referência direta ao céu, não significaria que o uso da palavra abóbada no versículo seja referência a uma terra plana com um arco em volta. Mas e você? Acredita nesta teoria da terra plana? Qual a sua opinião sobre este assunto, hein? Deixe pra gente aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.